Ok, crianças, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre textos reguladores e eu peço que vocês abram aí o livro didático de vocês na parte de língua portuguesa, na página 27, para a gente poder falar um pouquinho sobre o que é um texto regulador. Ora, pelo próprio nome, diz que regula algo, né? Então, vamos ver que tipo de texto, quais são essas características que estão presentes nesses textos reguladores e onde é que a gente encontra esse tipo de texto no nosso dia a dia, tá? Sou a professora Betânia Neves, seja bem-vindo para mais uma aula de redação. Vamos lá. Bem, assim que vocês abrirem o livro de vocês, o livro de língua portuguesa, né, na página 26, vocês vão ver que tem essa imagem aí. Regras para melhorar o mundo. Aí tem um mundo, né, e várias mãos ao redor deste mundo. Aí a gente primeiro pergunta: o que você sabe sobre os problemas ambientais que comprometem a vida em nosso planeta? Então, vocês sabem que hoje nós temos muitos problemas com o meio ambiente. Problemas esses que são causados pelas nossas próprias atitudes no nosso dia a dia, né? Que às vezes, inevitavelmente, muitas pessoas, mesmo sabendo que em determinados momentos a pessoa está agredindo ali o meio ambiente, mesmo assim ela continua naquele processo, né? Se a segunda pergunta diz assim, se há algo que a gente possa fazer para resolver ou minimizar esse problema, certamente, né? Já estamos fazendo a nossa parte, e isso é muito importante, porque é um benefício que é para as próximas gerações, a gente precisa pensar nas próximas gerações, né? Então, daqui a 10, 20, 30 anos, como é que vai estar o nosso planeta? O que a gente quer deixar para as outras pessoas que virão, para as próximas gerações? Será que é um planeta mais destruído do que está? Ou será que é um planeta melhor? Então, esse, essa responsabilidade, assim como diz a imagem, está em nossas mãos. Né? Aí, como fazer para que as pessoas possam entender a importância de buscar soluções para resolver ou contornar essas questões? Então, gente, se o futuro do planeta está em nossas mãos e a gente já sabe o que fazer para tornar este planeta um ambiente mais agradável para as próximas gerações, o que a gente precisa fazer? Dar instruções, né? Dar instruções para os demais que ainda não sabem. Então, se a gente vê, por exemplo, um colega nosso jogar lixo num lugar que é inapropriado, o que a gente deve fazer? Falar para aquela pessoa, né? Olha, não faça isso, até que aquela pessoa possa mudar de atitude. Tá bom? Então, se a gente vê alguém insistindo, né, no supermercado, mas eu tenho direito à minha sacola, eu não quero essa sacola aqui biodegradável, porque ela parece ser mais frágil, eu quero a outra. Então, a gente precisa conversar com essa pessoa e dizer, olha, não é assim, vamos melhorar o meio ambiente, né? Vamos reduzir o uso de plástico. Então, você vai colocar para essas pessoas aquilo que você sabe. Então, uma das formas da gente fazer com que a pessoa entenda é falando, tá? E falando quantas vezes for necessário, porque às vezes a gente fala uma vez, né, e pensa assim, mas eu já falei, não quero repetir. Mas, na verdade, a gente tem que repetir quantas vezes forem necessárias. Daqui a pouquinho a gente volta nesse quadro aqui, tá? Que eu quero ouvir a opinião de vocês, ok? Vamos dar continuidade. Então, o que é um texto regulador, pessoal? O texto regulador também ele é chamado de texto injuntivo. Então, quando você ouvir essa palavra texto injuntivo ou texto regulador, são aqueles que indicam procedimentos a serem realizados. Vou continuar aqui o conceito e depois eu vou dar alguns exemplos do nosso dia a dia, tá? Para vocês entenderem melhor. Diz assim, é o tipo de texto que leva o leitor a mais que uma simples informação, instrui o leitor. Não é um texto que argumenta, que narra, que debate, mas que leva o leitor a determinada orientação, e essa orientação ela é transformadora. O texto injuntivo instrucional pode ter o poder de transformar o comportamento do leitor.
Aí no livro de vocês, eu peguei aqui, tem uma partezinha que diz assim: alguns textos são chamados reguladores, pois determinam regras e comportamentos a serem seguidos pelo leitor. Daqui a pouquinho a gente vai ver a Carta da Terra para Crianças. E esse texto é um exemplo de texto regulador, porque sugere comportamentos e ações em relação ao ambiente e ao convívio em sociedade. Outros exemplos de textos reguladores são leis e estatutos, cujo objetivo é esclarecer aos cidadãos seus direitos e deveres. Uma das características mais importantes do texto regulador é o uso de verbos no imperativo. No quarto princípio, mantenha, economize, jogue, procure, separe e adote estão no imperativo, modo verbal que expressa ordem, conselhos ou apelos. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver a Carta da Terra para Crianças e vocês vão perceber que existem vários verbos que estão, tipo, conversando com você. Então, estão te dando uma ordem. Esses verbos, eles estão no modo verbal chamado imperativo, tá bom? A gente vai falar dele mais lá na frente. Vamos lá. Bem, para o texto regulador, é muito importante, gente, que haja os interlocutores do texto. O que são esses interlocutores do texto? São aqueles que participam da situação comunicativa. Um texto escrito estabelece a comunicação entre o autor e um leitor. Todo texto tem um propósito, uma autoria e um leitor. Então, vamos lá. Né? Um texto regulador é aquele texto em que o autor, ou seja, a pessoa que escreveu, ela tem uma intenção, ela tem um propósito ao escrever aquilo. Ou seja, ela quer te orientar a alguma coisa. Tá? Por exemplo, existe lá o Estatuto dos Idosos, né? Aquele Estatuto dos Idosos, que é aquele texto que diz tudo que deve ser feito para o idoso, ou então um Estatuto para a criança, é aquele texto que diz que tudo que deve ser feito para a criança, que a criança tem direito à educação, que a criança tem direito a estudar, que a criança não pode trabalhar, né? Porque ela tem que brincar, ela tem que estudar, ela tem que crescer num ambiente saudável. Então, tudo isso está dizendo lá no Estatuto da Criança, tá? Então, quando aquela pessoa que escreveu aquele estatuto, que nós chamamos de autor, ela escreveu aquilo, ela tinha um propósito. O que era o propósito? Era ditar regras sobre as crianças, tá? Então, naquele momento, aquela pessoa, ela se torna o autor, porque é ela que escreveu, e nós somos os leitores. E esse processo entre autor e leitor, nós chamamos de interlocutores, tá bom? Então, interlocutores são aqueles que participam da situação comunicativa. Nesse caso, os interlocutores é o autor e o leitor, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. A linguagem do texto injuntivo. Como é que é feita a linguagem do texto injuntivo? Ainda há pouco eu li para vocês que o texto, ele não é nem narrativo, nem descritivo, não. Tem uma linguagem específica. E a gente já sabe que um deles aí é usar o verbo no imperativo, tá? Vamos ver mais algumas características. Diz assim, ó, nesses textos, as frases geralmente estão no modo imperativo. O modo imperativo expressa uma ordem, um pedido, uma recomendação, alerta, convite, ou até mesmo um conselho, ou até mesmo uma súplica. Ele é utilizado também em manuais de instrução, receitas e propagandas. Como nossa língua é polissêmica, a linguagem também precisa ser clara e objetiva. Então, quando a gente fala que é polissêmica, é que ela tem mais de uma interpretação, tá? Então, a gente precisa também utilizar da maneira que seja mais objetiva possível. Quando a gente lê, meninos e meninas, quando a gente lê a instrução de um jogo, por exemplo, né? A instrução de um jogo de videogame. Naquela instrução, que está dando um alerta para a gente, uma recomendação do que a gente deve ser feito, do que a gente deve fazer diante daquele jogo, então vocês vão perceber que aquelas ordens, elas estão dadas no verbo no imperativo,
tá? Então, escutem aí, quando ele diz assim, ó, não cave para baixo, esse não cave, o verbo aí, cavar, está no imperativo. Ele está te dando uma ordem, só que ele está te dando uma ordem na forma negativa. Então, ele está utilizando o imperativo negativo, entendeu? O modo imperativo, ele vem de duas formas. Ou ele vem na forma afirmativa, que nós chamamos de imperativo afirmativo, ou ele vem na forma negativa, que nós chamamos de imperativo negativo. Então, quando ele fala assim, ó, não cave para baixo, esse não cave, o verbo está no imperativo negativo, tá? Bom, daqui a pouquinho a gente conversa mais. Uso de hiperônimos e hipônimos. Olha esse nome, parece hipopótamo, né? Mas é hiperônimos e hipônimos. O que são os hiperônimos e o que são esses hipônimos? Eu coloquei aqui um exemplo, porque dentro do texto injuntivo, a gente vê algumas vezes a utilização, né, dessas expressões. Olha só, hiperônimo é uma palavra que apresenta o significado mais abrangente, tá bom, do que o seu hipônimo, que é o vocabulário de sentido mais específico. Vocês vão encontrar, tá, essa informação aí no livro didático de vocês, na página 30. Então, quem está com o livro didático na página 30, pode até folhear, né, para verificar. Está lá também essa definição de hiperônimo e hipônimo. Então, se a gente diz que o hiperônimo tem um sentido mais amplo, vamos lá. Por exemplo, aqui a palavra, observem só, legume. Legume é um hiperônimo da palavra batata. Porque quando eu falo legume, o que você entende? Eu já sei que eu estou falando da batata, eu estou falando da cenoura, eu estou falando do chuchu, né? Então, eu tenho uma série de coisas, ou seja, uma série de hipônimos, ok? Que fazem parte de legumes, que é o hiperônimo. Então, observe, a palavra legumes, ela é mais ampla do que a palavra batata, ok? A mesma coisa acontece com a palavra fruta. Ó, fruta é hiperônimo de abacaxi, porque fruta, ela tem um significado mais amplo. Quando eu digo assim, é uma fruta, então eu já sei que eu estou falando do abacaxi, do abacate, da banana, da laranja, da tangerina, da uva, morango, enfim. Tem vários hipônimos que fazem parte do hiperônimo fruta, tá? Olha, galáxia. Então, quando eu falo em galáxia, eu estou falando das estrelas, dos planetas em si. Então, galáxia é hiperônimo de estrelas, de planetas, tá? Ó, ferramenta. Ferramenta é hiperônimo de chave de fenda, de alicate, que mais? Serrote, de enxada, né? Então, tudo é a parte de ferramenta, de martelo, ok? Doença. Doença é hiperônimo de febre, de reumatismo, de dor na cabeça, de dor de barriga, de dor na coluna. Tudo isso é uma doença. Deu para vocês entenderem? Até que hora? Uhum. Deu para compreender? Ótimo, muito bem. Aí eu ainda tenho mais exemplo. Está falando de fruta também, o exemplo que está na página 30, né? Ó, fruta é o hiperônimo, aí tem os hipônimos, mamão, abacaxi, laranja, banana, tudo isso está aí na página 30. Ok, crianças? Muito bem, continuando. Agora sim, nós vamos ver o exemplo de texto regulador. Já falamos aí para vocês o que era um texto regulador, qual era a característica dele, o que era o interlocutor, o que são os hiperônimos, falamos sobre a linguagem específica, que são os verbos no imperativo, e agora sim, nós vamos ver na prática, tá, o que é esse texto regulador. Então, começa com uma breve explicação sobre o que nós vamos ler agora. Diz assim: como conseguir que a população tenha atitudes que preservem o ambiente e melhorem a qualidade de vida das pessoas? Uma solução é estabelecer regras a serem seguidas pelos cidadãos, como se vê no texto em que você vai ler. Ele é o trecho inicial
da Carta da Terra para Crianças. A Carta da Terra, gente, foi um documento elaborado em 2000 por uma comissão internacional com o objetivo de estabelecer os princípios para a construção, a partir do século XXI, de uma sociedade justa e sustentável. Em 2003, o Núcleo dos Amigos da Infância e da Adolescência, NAIA, produziu um documento para que as crianças também pudessem ler esses princípios e refletir mudanças necessárias para o desenvolvimento de um mundo mais harmônico. Vamos ver sobre essa Carta da Terra? Olha só, está aí no livro de vocês, tá? Na página 29. Aí na página 29, não, perdão, na página 27, crianças. Carta da Terra para a Criança. Conheça e proteja as pessoas, animais e plantas. Tenha respeito pelo modo como as plantas, animais e pessoas vivem, mesmo que lhe pareça estranho ou diferente. Peça que todos tenham proteção. Lute contra a matança indiscriminada de animais. Cuide das plantas. 2. Sempre respeite estas 3 coisas: a vida de todo e qualquer ser vivo, o direito das pessoas, o bem-estar de todos os seres vivos. Então, é preciso respeitar, tá? Utilize com cuidado o que a natureza nos oferece: água, terra, ar, e defenda a ideia de que todos têm direito a estes bens naturais. Percebam que esse balão está vazio, porque depois a gente vai fazer uma atividade, tá bom? O que é essa atividade? Vocês vão desenhar. Percebam que aqui está ilustrado, ó, o primeiro tópico tem um desenho a respeito do que está falando. O segundo tópico também tem um desenho, olha, um monte de joaninha aí e uma pessoa pedindo, né, guarda pedindo para parar, porque as joaninhas vão passar. E o terceiro diz assim, que é para utilizar com cuidado a água, a terra, o ar. Então, que imagem você ilustraria aqui? O que você colocaria aí? Que tal você desenhar a imagem para essa Carta da Terra? A gente vai fazer isso depois, tá bem? Vamos dar continuidade. Olha só. Quarto, mantenha limpo o lugar onde você vive. Economize água, jogue o lixo no lixo, procure manter todas as suas coisas em ordem, separe o lixo seco do orgânico, adota a ideia dos 3 R's. Quais são os 3 R's? Reduzir, reutilizar e reciclar. Tá bem? Aí nós temos o item 5. Aprenda mais sobre o lugar em que você vive, sobre os seres vivos que fazem parte de sua comunidade e dos que vivem em outros lugares do planeta. Conheça e valorize o lugar onde você vive e compartilhe com outros o que você sabe. Então, o que você pode colocar aqui nesse espaço sobre o lugar que você vive, que no caso é Bragança? O que você pode escrever ou desenhar sobre Bragança, que as pessoas que não conhecem, né, vão ficar encantadas ao ver o seu desenho? Então, veja aí o que mais simboliza Bragança para você e você pode desenhar aqui, nesse espaço, ok? Vamos ao último item antes de terminar a nossa aula. Ó, diz: todo mundo deve ter o que necessita para viver. Não deve existir a miséria. Procure desejar ter somente o que precisa. Aprenda a compartilhar o que tem e defenda sempre que todos devem ter o que necessitam para viver com dignidade. Todas as crianças devem ter acesso à escola. As pessoas necessitadas devem ser aquelas a quem nós devemos ajudar mais. Então, como vocês viram, pessoal, aqui também não tem um desenho que ilustre, ó, esse item 6. Vocês depois vão ler com carinho, mais uma vez, essa carta, tá? Que funciona como uma espécie de estatuto, né? E vocês vão ilustrar o item 6 também, tá? Nós vamos ter uma próxima oportunidade de falar desse assunto amanhã, ok?